você vai criar esse filho sozinha. Eu não pedi por isso. Essas foram as palavras que destruíram meu mundo numa tarde de chuva, quando o pai da minha filha decidiu simplesmente ir embora. E mesmo depois de tudo que passamos juntos, ele foi capaz de virar as costas como se eu fosse nada. Nada. Me chamo Marilene, tenho 40 anos. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, e quero te contar tudo neste relato. Porque se você está ouvindo isso com o coração aberto, talvez também esteja buscando uma força que parece não existir mais. E, olha, ela existe. Mesmo que você não veja agora. Naquela época, eu morava numa casinha simples no interior de Goiás, cercada por mata, cheiro de café fresco e lembranças que doíam mais do que qualquer ferida. Trabalhava como auxiliar de cozinha em uma escola pública e vivia cada dia no limite de dinheiro, de força, de esperança. Conheci o Carlos quando ele apareceu na cidade como representante de uma empresa de distribuição. Bonito, simpático. Com aquele jeito carismático de quem sabe como encantar uma mulher que já não acreditava mais em promessas. A gente começou a se ver escondido, sem compromisso. Eu não esperava nada, mas meu coração, cansado de solidão, acabou se entregando. Quando descobri que estava grávida, minhas pernas tremeram. Aos 39, com uma vida instável e sem família por perto, tudo que eu queria era um pouco de acolhimento. Mas o Carlos, ao ouvir a notícia, ficou em silêncio por longos segundos, e depois se levantou da cadeira da cozinha e disse que não podia assumir aquilo. Disse que não era hora, que isso ia atrapalhar os planos dele, e que não era justo com ele. Eu chorei. Chorei por dias. Não com raiva, mas com medo. Porque eu sabia que a partir dali, a minha vida ia mudar por completo. E foi exatamente o que aconteceu. A gestação não foi fácil. Tive sangramentos, pressão alta, e um medo constante de perder o bebê. Toda noite eu dormia com a mão na barriga, como se pedisse: fica comigo, filha. Eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. Minha filha nasceu numa madrugada fria de julho. O hospital era simples, mas o atendimento foi digno. Quando colocaram aquele corpinho minúsculo no meu peito, eu entendi o que era o amor verdadeiro. Era quente, vivo, inconditional. Chamei ela de Isadora, que significa dádiva. Porque foi isso que ela foi, um presente em meio ao caos. Criar a Isadora sozinha foi um dos maiores desafios da minha vida. Não tinha quem buscasse ela na creche quando meu chefe me pedia para ficar até mais tarde. Não tinha com quem dividir as febres, as cólicas, as noites em claro. Mas cada vez que ela me olhava, com aqueles olhinhos que pareciam espelhos dos meus, eu sentia um sopro de força. Como se Deus me dissesse: você não está só. Eu estou aqui, nela. Com o passar dos anos, a gente foi criando nossa própria rotina, nossa própria casinha, nosso mundinho cheio de amor, mesmo com pouco. A cada aniversário dela, eu me via renascendo. Porque cada ano que passava era uma prova de que eu tinha vencido mais uma etapa, mesmo que a sociedade ainda me olhasse torto por ser mãe solo, pobre e sonhadora. E foi ali, entre mamadeiras, boletos vencidos, banhos de bacia e abraços na hora do medo, que eu comecei a perceber que o que me faltava em palavras, me sobrava em presença. Só que nem tudo são flores, e uma reviravolta ainda estava por vir. Asterisco: se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Meu nome é Marilene. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. A Isadora cresceu cheia de vida, energia e uma maturidade que às vezes me fazia esquecer que ela ainda era só uma criança. Desde pequena, ela percebia quando eu estava triste, cansada ou tentando esconder a dor atrás de um sorriso. Ela vinha, me abraçava e dizia: mamãe, eu tô aqui. A gente é forte, né? Ela me ensinou tanto. Me ensinou que o amor não precisa vir de um homem para ser completo. Me mostrou que a presença, o cuidado e a entrega têm mais valor que qualquer aliança no dedo. Mas a vida, às vezes, testa a gente até o limite. Eu trabalhava numa padaria na cidade vizinha, pegando 2 ônibus por dia, ida e volta. Era cansativo, mas necessário. Um dia, voltando para casa, fui assaltada no ponto. Levaram minha bolsa, meu celular, o dinheiro da condução e o cartão do vale. Cheguei em casa abalada, e quando contei para Isa, ela chorou junto comigo. Mas no dia seguinte, ela acordou antes de mim, preparou um café simples, deixou um bilhetinho.
Mamãe, não desanima. Você é minha heroína. Aquilo me desmontou. E foi nesse momento difícil que ele apareceu. O Antônio, vizinho novo do outro lado da rua, viúvo, simples, com um olhar tranquilo. Ele veio me oferecer ajuda quando me viu sentada no banco da frente da casa, com os olhos inchados e o corpo moído de cansaço. Trouxe pão e leite. Disse que não era por pena, era por empatia. E ali começamos a conversar, devagar, sem pressa. Como dois corações feridos que ainda tinham medo de confiar de novo. Demorei para deixar ele entrar na minha vida de verdade. O medo de ser abandonada outra vez era um muro enorme. Eu tinha construído essa fortaleza ao redor de mim e da minha filha. Mas o Antônio era diferente. Ele não forçava, não cobrava, não prometia. Ele simplesmente estava ali. Ajudava quando podia, ouvia quando eu precisava desabafar, ria das besteiras da Isa como se fosse da família. Um dia, sem eu perceber, ele já fazia parte da rotina. E minha filha, aquela menina que cresceu me vendo chorar escondido, foi quem me disse: Mãe, deixa ele gostar da gente. A gente merece amor também. Essas palavras vieram como um sinal de Deus. Era como se ele estivesse me mostrando que sim, ainda havia espaço para ser feliz. Ainda havia tempo de me permitir amar e ser amada. Mas justo quando tudo começava a se ajeitar, o passado resolveu bater na minha porta. Carlos, o pai da Isadora, apareceu. 10 anos depois. Com a cara mais lavada do mundo e um discurso decorado sobre ter se arrependido, ter amadurecido e querer fazer parte da vida da filha. Meu sangue ferveu. Ele disse que soube por conhecidos que eu estava com uma filha linda e que queria consertar o erro. Eu, que passei uma década inteira remendando o coração da minha filha e costurando minha dignidade com linha fina, precisei respirar fundo. A Isadora, com seus olhos firmes e alma de mulher forte, olhou para ele e disse: Você não é meu pai. Quem ficou com a gente foi minha mãe. E agora o Antônio. Eu chorei de soluçar naquele dia. Chorei pela menina que eu fui, pela mulher que me tornei, e pela filha incrível que Deus me deu. Ali, eu entendi, não foi o Carlos que me deixou sozinha. Foi Deus que me livrou dele, para que a vida me preparasse pro amor de verdade. Depois daquele dia em que a Isadora encarou o próprio pai com a coragem de uma mulher inteira, eu percebi que algo em mim também havia mudado. Eu não era mais a Marilene insegura, que aceitava migalhas de afeto. Eu era mãe de uma filha forte, construída com suor, com oração, com noites em claro e abraços apertados. Carlos ainda tentou, por alguns dias, mandar mensagens, fazer convites para conversar. Mas eu fui firme. Disse que o tempo dele passou, que o que ele não quis assumir ontem, hoje já tinha outro dono. Disse que a Isa não precisava de um pai que aparece com 10 anos de atraso, quando ela já tinha um alicerce, e esse alicerce era eu, era o amor que não faltou, era o Antônio. Antônio me pediu em namoro de um jeito tão simples e verdadeiro que me emocionei. Marilene, você me permite cuidar de vocês duas, não só hoje, mas por todos os dias que Deus me permitir acordar ao seu lado, e eu disse sim. Um sim que não era só resposta. Era cura. Nosso namoro não foi um conto de fadas, mas foi o mais bonito que eu já vivi. Ele respeitava minha história, ouvia minhas dores sem julgar, dividia as contas e somava sorrisos. Aos poucos, ele e Isa foram se aproximando ainda mais. Ela passou a chamá-lo de Tonho, com aquele jeitinho carinhoso dela, e ele fazia tudo por ela como um verdadeiro pai. Isadora passou a sorrir mais, a me observar com um brilho diferente no olhar. Mãe, você tá mais bonita, ela disse. Um dia. É o amor, filha. Quando ele é de verdade, até a alma fica mais leve. Com o tempo, conseguimos reformar nossa casinha com o dinheiro do esforço dos dois. Antônio fazia biscates como pedreiro e eletricista, e eu tinha começado a vender bolos e pães na feira da cidade. Aos poucos, o nome, Marilene, passou a ser conhecido pelas quitandas de milho, pelos bolos de pote que vinham com bilhetinhos escritos por Isadora, feito com amor de mãe e filha. A gente começou a viver de verdade. No aniversário de 11 anos da Isa, Antônio preparou uma surpresa. Nos levou a um sítio onde ele cresceu, cheio de árvores, cheiro de terra molhada, galinhas soltas no terreiro. Lá, debaixo de um ipê amarelo em flor, ele ajoelhou e me pediu em casamento. Eu chorei tanto que quase esqueci de responder. Sim, Tonho, 1000 vezes sim. O casamento foi simples, no quintal de casa, com vestido emprestado, flores colhidas no campo e uma decoração feita pelas vizinhas e amigas da feira. Isa foi minha dama de honra, com um sorriso que iluminava tudo. Ela dizia para todo mundo: essa é minha mãe. Ela me ensinou o que é amor. E hoje é ela que está sendo amada como merece. Aquelas palavras foram o maior presente da minha vida. Hoje. Eu tenho um lar de verdade. Não um lar de aparência, mas um lar com cheiro de café fresco, barulho de riso na varanda e aconchego nos abraços.
Tenho um marido que me ama do jeito que sou, e uma filha que me ensina todos os dias a ser melhor. Eu fui deixada sozinha quando mais precisava. Mas ganhei um amor que chegou no tempo certo. E foi minha filha, minha Isa, que me mostrou que o verdadeiro amor começa dentro da gente. Que a gente pode ser inteira mesmo quando tentam quebrar a gente em pedaços. Se você chegou até aqui, eu só posso te dizer: não importa o que tiraram de você. Deus sabe como te devolver em dobro. A vida me deu a chance de recomeçar aos 40, e hoje, aos 43, eu digo com a alma cheia: nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para amar de novo.